Boa noite. Boa noite. Estamos aqui no Instagram da Ecoprime com o Dr. Daniel. Estou aqui vendo o pessoal chegando. Boa noite, gente. Hoje estamos num formato um pouquinho diferente, né? Sem a Andressa, que é a nossa diretora. Geralmente ela que faz as mediações nas nossas lives. Mas ela está aí vivenciando um momento muito especial, que é a chegada de Natan. E está aí acompanhando seu bebê junto com o Gabriel. E a gente está aqui torcendo que Natan volte logo para sua casa, vá para sua casa, junto com toda a sua família, que é o que estamos aqui na torcida e desejantes, né? Mas faço, às vezes, de Andressa com muita honra, né? Principalmente com a participação de uma pessoa tão especial como o Dr. Daniel, né? Estamos muito felizes, né, dele ter conseguido aceitar nosso convite aí, mesmo com sua agenda tão cheia, mas conseguiu estar aqui conosco. É um grande privilégio, né? Dr. Daniel é pediatra, mestre em saúde pública, escritor, palestrante, pioneiro da pediatria integral no Brasil. E eu vou abrir um pouquinho a palavra para que ele se apresente também. Tá, doutor Daniel? Boa noite, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco essa noite aqui no Instagram da nossa escola. Boa noite, Sara. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Pessoal da escola mesmo, direção, funcionários, professores, professoras. Boa noite, pais da escola, estudantes, se houver. E é um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom falar com famílias e funcionários de uma comunidade educacional. A educação é, talvez, a dimensão mais importante na nossa sociedade, uma sociedade que produziu uma desigualdade imoral, né, muito pouco aceitável em qualquer outra sociedade do mundo, mas a educação é a melhor forma da gente poder transformar isso. Então, eu tenho muita honra sempre em falar com professores, em falar com educadores e falar com famílias, é claro, que é o meu grande objetivo, é influenciar famílias para criar filhos que sejam saudáveis, que sejam felizes, que se desenvolvam bem. Eu tenho muitos anos já de trabalho em pediatria, são 40 anos praticamente, em pediatria e saúde pública. Trabalhei muito com pobreza, com saúde urbana, fizemos redes aqui no Brasil de 150, 200 comunidades populares, favelas, trabalhamos muito nessa área. Viajei o mundo também trabalhando com saúde pública, com pobreza, saúde e pobreza. E, enfim, tenho muito tempo de estrada e nos últimos anos tenho me dedicado mais ao consultório e me dedicado também a escrever e a fazer o que a gente chama de educação parental, né? Tentar trabalhar as questões da infância para pais e mães e também para famílias, educadores, para instituições. Eu trabalho com várias fundações, eu tenho uma bandeira especial, que é a bandeira justamente da natureza, que nós vamos falar hoje aqui, da questão ambiental. Então, falar uma escola que se chama Ecoprime, que tem as características que vocês têm, mais um motivo de satisfação para mim. Que bom, é um prazer, viu, doutor Daniel? Algumas pessoas vão notar aqui um curativinho na minha cabeça, porque, além disso tudo, eu ainda tenho 1,94 m, de vez em quando eu dou umas pancadas. Hoje eu sai batendo pelo status, né? O mundo não foi feito para mim, né, Sara? Eu não corro esse risco, viu? Aqui a altura não chegou muito, não. Então, vamos ver se a gente troca aí um pouquinho. Mas melhoras aí, viu, doutor Daniel? Espero que não tenha machucado muito. Olha... Foi só por fora, o cérebro continua funcionando. Eu vou pedir só licença aqui ao pessoal para desligar os comentários, que a gente quer aproveitar ao máximo esse tempo com o doutor Daniel. Mas deixamos um link lá na bio da escola. Então, qualquer dúvida ao final da live que vocês tiverem, nós vamos ter o maior prazer em responder, certo? Então, vocês entram lá no link da bio, que a gente vai estar respondendo para vocês tudo que vocês precisarem, tá joia? O tema da nossa live de hoje é hora de pensar nas crianças, volta às aulas com segurança. É até um tema que pode gerar alguma dúvida de que se essas crianças não foram pensadas antes,
mas na verdade o tema não é com essa sugestão, né? A gente coloca a hora de pensar, porque de fato o Covid-19 trouxe, tomou conta, né, de quase tudo, né, nesse ano que passou, né? Vivemos muito em função, né, desse vírus, infelizmente, é uma realidade, mas a gente também tem pensado em outro lado dessas crianças, né, que têm vivido já há um tempo esse confinamento, né, esse isolamento, sem poder sair de casa, né, o isolamento social, o que pode estar acarretando na vida dessas crianças, o excesso de tela, né, a falta de socialização, a relação entre pares, que é tão enriquecedora para todas as crianças. Então, temos pensado na criança de forma integral. E por isso pensamos em Dr. Daniel melhor do que ninguém para falar nessa criança de forma integral. Né? Porque não podemos pensar no vírus isoladamente, né, Dr. Daniel? Nós temos aí, né, um leque de opções para estarmos pensando com seriedade, com sensibilidade, como é feito o seu trabalho, né? Que temos visto que é feito com muita sensibilidade, seriedade e com constatações. E por isso queremos pensar um pouquinho nesse retorno, né? Esse pensar na criança é justamente pensar de forma integral. E queremos pensar nesse retorno para a escola de forma segura. Né? Então, o que seria voltar para essa escola sem riscos, de fato, para as crianças e para as famílias? Né? Quais são os critérios que tornam esse retorno realmente seguro, né, doutor Daniel? E nós gostaríamos de ouvir um pouquinho, né, do senhor sobre isso, porque eu imagino que nesse tempo de pandemia o senhor deve ter recebido muitas crianças e adolescentes com perfil emocional um pouco fragilizado, né, por conta de todo esse contexto. E eu acho que isso também lhe trouxe esse desejo aí de também lutar por essa causa das crianças retornarem, né, esse ambiente. Acho que é importante a gente começar a falar, Sara, sobre o que houve com as crianças esse ano. Né? Então, a gente constatou rapidamente, no início da pandemia ainda, que não havia maiores... desculpa, estou tendo uma crise alérgica aqui, pode ser que eu tussa um pouquinho, mas não é Covid, ninguém vai pegar pelo celular. Então, a gente constatou muito rapidamente que as crianças não estavam adoecendo gravemente. Elas não estavam fazendo casos graves, não morriam praticamente, né? Felizmente, aliás, imagina essa pandemia, se a gente tivesse crianças com gravidade ou mesmo morrendo. Né? Ia ser uma tragédia infinitamente mais terrível do que a gente já está vivendo, que é muito ruim já o suficiente. Né? Quando a gente percebeu, no meio do ano, fala a gente, os pediatras, né, que nós temos redes de contato, no meio do ano a gente começou a perceber que as crianças não estavam passando tão bem quanto a gente imaginou. Nós começamos a perceber que elas estavam adoecendo sim pela Covid, mas não fisicamente, elas estavam adoecendo emocional e mentalmente. Estavam com muitos sintomas comportamentais, sintomas psicossomáticos, que estavam expressando claramente uma angústia, uma ansiedade, um mal-estar psíquico muito, muito eloquente. Então, as crianças estavam tendo sintomas que vão desde alterações do comportamento, né, birras, irritabilidade, às vezes um grude excessivo, aquela criança que te solicita o dia inteiro, crianças com problemas de apetite, ou não quer comer, ou come demais, come compulsivamente, crianças ficando mais seletivas, crianças regredindo no seu desenvolvimento, então a criança que já tinha desfraldado começa a fazer tudo nas calças de novo, com problemas de insônia, com tiques, com gagueiras, com introspecção excessiva, aquela criança que não quer mais falar com ninguém, e algumas crianças fazendo quadros mais graves, né? Quadros de depressão mesmo. Eu, essa semana, Sara, eu fui contactado por uma mãe que pediu uma consulta online de emergência, eu estava aqui no consultório, estava para chegar um próximo paciente, falei, tá, vamos encaixar agora, eu te atendo rapidinho. Eu acabei ficando 45 minutos com essa mãe, porque assim que começou a consulta, eu olhei para uma criança que eu conheço bem, que é uma criança feliz, alegre, engraçada, risonha,
toda séria, assim. Eu comecei a fazer umas palhaçadas para ela, que ela me conhece, né? A gente tem já uma relação ótima, e ela ficava quietinha, e não ria, não abria a boca. Eu comecei a perceber um olhar triste, e aí eu fui perguntando para a mãe o que estava acontecendo, ela estava assim, tá certo. Ela estava com uma depressão franca, né? Muito assustador. E aí a gente conversou, a consulta foi muito mais sobre isso do que sobre a sinusite da criança. Então, isso tudo se deve a uma conjunção de fatores que a gente não pode menosprezar. As crianças precisam do ar livre, elas foram privadas do ar livre a maior parte do ano. No finalzinho é que começamos a sair mais. Elas precisam de natureza, de árvores, de praia, enfim, de coisas que elas possam, ambientes que elas possam se sentir bem. A natureza é o grande elemento de felicidade da infância. Elas precisam de contato com amigos, precisam socializar. Elas precisam de contato com o professor, com a professora. É uma figura tão importante na vida delas. A escola não é apenas um lugar de ensino formal, a escola é um lugar onde a criança se sente mais relaxada, porque não há a mesma tensão emocional do que em casa, né? Aquela coisa, os pais sabem disso muito bem. A criança na escola come melhor com o pai, com a mamãe não come. Na escola ela não faz birra, ela consegue fazer o xixi na privadinha, em casa dá tudo errado. É porque não é nenhum defeito dos pais, é porque em casa a tensão emocional, esse excesso de emoções que acontece, gera uma tensão em tudo e acaba que a criança dá mais defeito em casa. E na escola ela relaxa, é importante essa alternância de ambientes, a alternância de cuidadores, é importante a socialização na escola, ela aprende muito, mas E a própria relação com os amiguinhos de sala estimula muitas vezes, né? Então, ela vê um amiguinho comendo algo, fazendo algo que ela não faz em casa, não tem um costume, mas se sente estimulada pela própria relação. Exatamente. É um elemento muito importante para a criança aprender, superar desafios, se desenvolver, vencer etapas, né? E elas foram privadas disso, foram privadas dos avós e os pais em casa também. Esse é um outro fator importante, muito sobrecarregados, sem poder ficar com elas, fazendo home office ou trabalhando presencialmente, e sem contar com a escola para o cuidado, perdidos ali naquela sobrecarga, e muitas vezes também com um clima difícil em casa, com brigas, com gritaria, com castigo, e afastado também dos avós, né? E esse mergulho excessivo que as crianças tiveram nas telas esse ano, em celulares, em tablets, em televisão, videogame, muito exagero, muito exagero. E isso não é culpa dos pais, né? A gente teve um ano difícil para todo mundo, muita gente teve que usar as telas como babá e não conseguiu. Voltou, deu uma congelada aí na sua imagem. Você estava me ouvindo? Porque a tua imagem... Mas congelou, passou um minutinho congelado. Mas a voz estava... Estava normal. Então tá. Até o excesso de telas, né? Que muitas vezes foi um recurso utilizado pelas famílias como babá, como auxílio nesse home office, né? Que muitas famílias não conseguiram, porque realmente era administrar o trabalho em casa, administrar filho tendo aula em casa, né? Administrar, às vezes, uma casa que a funcionária não está mais indo por conta do medo, né? Então, foram muitas coisas para administrar, né? E aí o senhor estava falando justamente disso, que os danos que isso causou, né, para as crianças. Isso, e a gente começou então a recomendar mudanças, né? Então, em vez de ficar em casa e ficar nas telas, a gente falou, vamos levar essas crianças para a rua, porque a gente percebeu também ao longo do ano que era possível sair de casa, né? Contanto que a gente não fizesse aglomerações, que a gente usasse máscaras, a gente poderia sair de casa para o ar livre, para a natureza, para brincar, para correr, para jogar bola, se expandir, também para encontrar, eventualmente, amiguinhos, né? Um ou dois amigos, pequenos grupos de crianças, que a gente acabou chamando de playdates, né? Uhum. Encontros de brincar com uma ou duas crianças com distanciamento, com máscara, perfeitamente seguro e possível, ao ar livre. Então, a gente começou a recomendar isso e, olha, a resposta foi impressionante. As crianças muitas delas começaram a sair também para uma casa um sítio da família, ou um hotelzinho, uma ida à praia, e melhoraram muito, né? Melhoraram muito. Então,
a outra coisa que nós fomos percebendo foi que no Brasil nós estávamos com escolas fechadas e no resto do mundo não. No resto do mundo as escolas abriram rapidamente. Em alguns lugares, em alguns poucos lugares, abriram os mais velhos primeiro, ensino médio, e aí houve surtos escolares, houve surtos importantes, não com mortes, mas com muitos casos. Mas a maioria dos países que abriu as suas escolas, e foi a grande maioria dos países do mundo inteiro, não tiveram surtos a partir de crianças, eles tiveram agora, mais recentemente, por exemplo, na Inglaterra, onde os casos dispararam, eles tiveram algumas contaminações da escola, mas geralmente trazidas por adultos, do lado de fora para dentro. A escola sempre foi um lugar de maior proteção, especialmente depois que foram sendo desenvolvidos esses protocolos e as formas de mitigar a contaminação, de reduzir a transmissão do vírus. Então, a partir desse momento, a gente começou a perceber que as escolas eram, sim, seguras, não só para as crianças, como para professores. E alguns estudos notáveis em mostrar a segurança das escolas. Então, hoje em dia, isso já é um consenso científico. Não há mais dúvida em relação a isso, que a escola, quando ela tem os protocolos de prevenção instalados, quando ela também usa mais ar livre, usa os seus espaços abertos, ventila as suas salas com janelas bem grandes e abertas, e quando ela instaura um mínimo de distanciamento social, com redução de turmas, com grupos fixos menores, né, quebrados, então recreio e as aulinhas com grupos que são sempre os mesmos, com os professores com EPI, com álcool gel, antes e depois do parquinho, toda aquela série de medidas que a gente hoje em dia já conhece bem, elas são bastante seguras, né? Então, a gente começou a preconizar a volta à escola e nós tivemos aí em setembro, outubro, uma grande quantidade de escolas que voltou a atividades presenciais, ensino híbrido, né, dia sim, dia não, semana sim, semana não, trocando, alternando turnos e tal. E esse retorno foi surpreendente, né? Qual foi o resultado? Não houve surtos, não houve praticamente casos de Covid nessas escolas que abriram. A escola deveria ser um serviço essencial. A gente jamais poderia ter feito o que nós fizemos no Brasil, que foi abrir academia, bar, restaurante, boate, supermercado, shopping, não sei mais, supermercado não é essencial também, mas shoppings e restaurantes e boates, e deixar as escolas fechadas. Isso é um crime contra a infância, é um crime contra a própria sociedade. Porque quando você destrói a capacidade de uma geração de crianças pela falta da escola, você aumenta a evasão escolar estupidamente, você diminui a proficiência e as habilidades dessas crianças no futuro, você está dando um tiro no pé. Uma sociedade que vai sofrer muitas consequências disso lá na frente, economicamente, socialmente, o força da desigualdade aumentando, enfim. É muito triste o que aconteceu no Brasil. Vamos tentar reverter esse ano. É verdade, doutor Daniel. E é uma incoerência muito grande, né? A gente ter todos esses outros ambientes sociais que o senhor citou aí, né? Muitas vezes também cheios de crianças, como o shopping, né? Que às vezes a gente chega e não consegue nem estacionar um carro. E encontra a escola, que é um ambiente preparado para a criança, totalmente seguro, né? Com todos os equipamentos, obedecendo a todos os protocolos, direcionado para a educação infantil, para um fundamental, para aquela faixa etária, e é visto como um lugar que não é seguro, né? É um lugar de risco. Eu escutei muito, doutor Daniel, como psicóloga escolar, muitas famílias trazendo a questão das crianças serem vetores, né? Algumas famílias disseram, eu sei que a criança não pega o vírus com tanta facilidade, mas elas são vetores, eu não quero que ela deixe de conviver com a avó, com a avó, não quero isso, aquilo. Então, assim, essa questão das crianças serem esses vetores foi muito forte, né, no ano de 2020. E hoje a gente já vê alguns estudos que desmistificam um pouco disso, né? Até já ouvi o senhor falando algumas vezes que crianças de educação infantil, esse percentual é mínimo de transmissibilidade, né? As crianças maiores que têm um percentual um pouco maior, que são crianças que têm maior facilidade também de seguir um protocolo. E eu queria saber do senhor se esses dados procedem, né? Se de fato essa questão da transmissão e do contágio em relação às crianças, se isso
a gente pode considerar válido, né? Se isso é algo mais antigo, mas que já tem novos estudos. O que é que o senhor tem aí para dizer para a gente sobre isso? Olha, a gente partiu de um paradigma de conhecimento que era um paradigma totalmente popularizado já, e que bom que era o paradigma de conhecimento do vírus da influenza, que é um vírus que causou várias epidemias, gripe aviária, gripe suína, H1N1, enfim, várias epidemias que a gente já conhecia, não foram pandemias, mas algumas quase foram, de gripe por influenza, que é um vírus que a gente previne lá com aquela vacina que a gente toma anualmente, especialmente as crianças e os idosos também. O que acontece? O vírus da influenza, ele realmente é mais grave em crianças e idosos e grávidas, e as crianças são grandes vetores de transmissão. Elas transmitem o vírus, mais até o tanto quanto adultos. Só que o vírus da Covid, nós percebemos que é ao contrário. Ele se comporta muito diferente. A criança, sim, ela contrai o vírus, ela faz casos quase sempre ou assintomáticos ou muito leves, e ela tem baixa capacidade de infectividade, baixa capacidade de transmissão. Então, quando os estudos começaram a sair, a gente viu agora no segundo semestre, em torno de menos de 3%, gente, dos surtos domiciliares, quer dizer, aqueles casos em que mais de uma pessoa no domicílio fica doente, menos de 3% foram causados por crianças. Os surtos escolares, a mesma coisa, poucos foram causados por crianças, a maioria foram causados por adultos que trouxeram o vírus para a escola e que se contaminaram entre si, entre adultos. Poucas vezes crianças levaram o vírus para casa por causa da escola. E vamos raciocinar aqui, gente. Imagina uma família com um idoso em casa, uma vovó de 90 anos, grupo de altíssimo risco, diabética, e ela mora lá com um casal e 2 filhos, tá? Um de 5 e um de 14. O casal está trabalhando. O menino de 14 está indo para a balada. Está encontrando os amigos no play, jogando bola. E A funcionária está vindo de ônibus. Indo na casa dos amigos, fazendo reunião de 10, 15 amigos. Quem é que vai trazer Covid para essa senhora? São essas outras 3 pessoas ou é a criancinha que está indo à escola num lugar super protegido, onde ela vai estar de máscara, onde ela vai estar com distanciamento, onde os professores vão usar EPI? É claro que a criança é o último fator de risco, assim como a escola é o último ponto de transmissão. Eu não estou dizendo que não vai haver nenhum caso onde uma criança possa transmitir uma doença. Pode. É muito remoto, mas pode. Então, por exemplo, a medicina a gente tem que raciocinar sempre em termos de risco, gente. Hoje em dia a gente calcula o risco de morrer de Covid para uma criança abaixo de 10 anos é semelhante, e não é brincadeira, é literal, é semelhante ao risco de morrer por um raio, ser atingido por um raio. É muito remoto. Ninguém faz seguro contra raio. Você faz seguro contra acidente de carro, contra roubo à residência, mas ninguém faz seguro contra raio. Por quê? Porque não precisa. Porque o risco de você ser atingido é muito baixo. Se você quisesse fazer um seguro contra raio, a companhia de seguros ia ficar muito feliz, né? Porque eles nunca iam ter que pagar nada e iam ganhar um dinheirão. Então, a chance de uma escola ser transmissora é muito baixa. E agora, tem outro problema que a gente estava falando antes. Num ambiente de altíssima transmissão, como nós estamos tendo no Brasil nesse momento, e olha, eu vou falar uma coisa, Sara, a gente não está nem vivendo a segunda onda, está vivendo uma segunda marola. E por mais que a situação esteja muito grave agora, ela pode ser mais grave em abril, em maio. Por quê? Porque essa é uma frio, né? Começa a ficar mais frio, aí a aldeia eu sei que é mais altinho, né? Faz mais um pouquinho de frio, né? Mas é tradicional no Brasil inteiro
especialmente um pouco mais para o sul, onde aí no Nordeste, Pernambuco, eu sei que as temperaturas não variam muito, né? Inverno e verão tem, claro, pequenas variações, mas no sul, no Sudeste, no Sul, você começa a ter diferenças importantes. As pessoas começam a se aglomerar mais na casa dos outros, a ir mais para shopping, fazer menos programas ao Ficar ar em livre. ambientes fechados, né? E é uma época onde é muito favorecido a transmissão entre crianças de vírus, né? A gente sabe disso da emergência pediátrica e consultórios ficam lotados em março, abril e maio, porque tem a volta às aulas e essa área é uma época de maior transmissão. É um pico sazonal de viroses. Então, se o Covid seguir esse padrão, e ele está seguindo na Europa, que na Europa esse período foi agora, em outubro, novembro, e realmente houve a segunda onda. Agora, no Brasil, como é que vai ser? Né? Se a gente não tiver um mínimo de contribuição de governante de sociedade, isso pode ser muito grave. O que significa isso? A gente precisa olhar para a escola como um serviço essencial. Se começar a piorar ainda mais a pandemia, a gente não tem que fechar a escola, a gente tem que fechar shopping, praia, comércio, bar, restaurante, academia, cabeleireiro, eventos, é isso que a gente tem que fechar primeiro, porque por mais que seja economia, ok, mas a escola é um serviço essencial. Assim como o supermercado e farmácia também o hospital também a escola também é. É um serviço essencial. Então, é claro que pode ser que a gente não consiga abrir escolas por causa desse nível altíssimo de epidemia que a gente está, mas se for para fechar alguma coisa, não é a escola que tem que fechar primeiro, são esses outros lugares onde há aglomeração e onde não há implementação de protocolos. Ninguém vai ficar fazendo distanciamento, ninguém vai controlar o uso de máscara num shopping ou numa festa. Aqui no Rio tem um decreto do prefeito que chega a ser bobo, né? Ele manteve a possibilidade de bares e restaurantes funcionando, aí se tiver luz vermelha, aí distanciamento, luz laranja, distanciamento de 1,5 m, com 50% da capacidade, luz vermelha, aí é 30% da capacidade. Ninguém controla isso, gente. Ou fecha ou não fecha. É muito difícil controlar o funcionamento de uma boate. A gente sabe dos horrores que a gente viu aqui, de milhares de pessoas se aglomerando e se esfregando, sem ninguém usando máscara. As escolas privadas, como vocês, estão mais do que prontos para receber as crianças, com bons protocolos, com bastante cuidado e esmero no estabelecimento desses elementos que são protetores. Mas as escolas públicas precisam de investimento, precisam de obras para ventilação, aumentar a janela, precisam de usar quadras, precisam preparar o seu espaço externo, fazer convênios para usar o espaço externo adjacente, quando não tem uma praça, um parque, um pátio de uma igreja, um clube. Precisam de protocolos do que fazer quando houver febre, precisam de equipamentos de proteção individual para os professores e funcionários. E a gente precisa também lutar para que professores e funcionários de escola pública sejam, da educação em geral, sejam, tanto pública quanto privada, sejam prioridade na vacinação. Né? Eu acho que nós temos tudo para conseguir isso. Estamos nessa luta e vamos conseguir, se Deus quiser. Que a gente, junto com profissionais de saúde, com idosos, com trabalhadores do saneamento, da segurança, que a gente tenha também os professores e profissionais de educação. Verdade. Diante desses dados, doutor Daniel, que o senhor traz, a gente só constata ainda mais que esse retorno às aulas, né, trouxe só benefícios à saúde emocional das nossas crianças e nenhum malefício à saúde física, né? Porque não vimos aí, como o senhor mesmo disse, né, nenhum índice, né, nenhum crescimento, nenhum percentual a mais, né, de contágio para essa faixa etária. Então, espero que essa decisão permaneça, né? Que a gente consiga seguir em frente, porque a gente tem visto que isso só tem trazido benefícios para as crianças, né? E consequentemente, para as suas famílias também. E pegando o gancho aí do que o senhor falou em relação a esse percentual de 3% para essa faixa etária de educação infantil.
Aqui na escola, a gente recebe crianças a partir de 5 meses de idade. Né? Então, nós temos uma sala bem ampla para bebês, com janelões abertos. Né? Elas usam muito a área externa para fazer várias atividades em areia, atividades sensoriais. Então, temos, graças a Deus, essa estrutura que nos ajuda bastante. Diante desse quadro aí que estamos vivendo, né? E diante do que o senhor trouxe de dados, essas crianças de idades iniciais, de 5 meses a 2 anos de idade, que não fazem uso de máscara, para elas seria o mesmo de estar entrando na escola em situações normais, do risco de pegar qualquer virose, como eles pegam, né? Por ser muito pequenas. Então, muitas vezes eles pegam viroses nesse início de ano na escola, quando tem 1 aninho ou 2, mas os riscos seriam o mesmo que eles já teriam antes, ou teríamos que ter um cuidado a mais, já que eles não podem fazer o uso da máscara nessa idade? Crianças abaixo de 2 anos, eu diria inclusive crianças abaixo de 3 anos não podem usar máscara. Algumas crianças de 3 anos são... As crianças têm surpreendido a gente muito, né, Sara? Porque é impressionante. Você vê crianças de 3 aninhos, 4 aninhos usando máscara aí, mandando a mãe tirar a mão da máscara, mandando a mãe ajeitar a máscara, né? E a criança lá encola com a máscara bonitinha no lugar. Eu fico impressionado. Crianças pequenas realmente não podem usar. Crianças abaixo de 2 anos seria proibitivo mesmo, né? E eu acho que acima de 3, 4 anos, dependendo da criança, ela já consegue usar. Então, berçário, claro que não vai haver nenhuma possibilidade de usar máscara para 2 aninhos. Essas crianças precisam de salas ventiladas e de distanciamento. Tá? O que vai mudar é a forma como elas são cuidadas pelas atendentes. Elas precisam, a gente precisa criar pequenos grupos, né? Se elas forem, por exemplo, vão brincar só 3 aqui juntas e outras 3 ali. Não vão misturar esses 2 subgrupos para que não haja contaminação cruzada. As meninas, as atendentes vão estar de máscara o tempo todo e vão ter que lavar a mão o tempo todo, ou passar álcool gel o tempo todo na mão. Porque a forma muito rápida de transmissão entre crianças pequenas é a manipulação pelas atendentes da creche. Uma que vai trocar a fralda de um, depois vai ajeitar a roupa da outra, esbarra, não sei o quê. Então tem que lavar a mão o tempo todo. Tem que disponibilizar mais pias, inclusive, mais pontos de água, para que elas possam, ou toda vez que elas forem trocar, mexendo uma criança para ir para outra, vai ter que lavar a mão. Isso é muito importante. É difícil, mas é necessário. Vai ter que ser um treinamento exaustivo, porque o reflexo é a gente pegar uma, corre para a outra, mas não vai poder ser assim. Tem que haver um distanciamento social, porque dos berços, por exemplo, tem que haver no recreio também um certo distanciamento, a gente promover mais atividades que sejam de pequenos grupos. Mas é claro que criança de 2, 3 aninhos fica correndo para lá e para cá, abraçando os amiguinhos, e beijando, ou falando, ou brincando de perto. É muito difícil você evitar isso. Tá? Então, a partir de 3 anos já usando máscara, e até um pouquinho antes, se a criança topar, se a criança conseguir, e manter principalmente higiene também de parquinho, higiene das mãos das crianças antes e depois de usar os brinquedos, manter os brinquedos bem higienizados também, ter à disposição máscara para as crianças que usam máscara para poder trocar, os professores bem protegidos com a EPI, mas distanciamento social, por exemplo, na brincadeira é muito difícil você implementar na cidade. Aqui na escola, dentro do nosso protocolo, nós estamos seguindo, diferenciando as cores de máscaras, né, para esse ano agora, para a gente ter a certeza que todos os funcionários e todos os alunos mudaram a máscara naquele período, Ótima né, ideia, no meio da manhã, para que não corra o risco deles passarem a manhã inteira com a mesma máscara. Então, assim, nesse caso, seria o cuidado redobrado, né? Que a gente já tem triplicado, né? Vamos ter que treinar em 1 minuto, quantas vezes a gente consegue lavar as mãos na escola, né? Agora, antes de retornar às aulas. Mas
Mas a preocupação maior seria essa, né, doutor Daniel? Em relação às crianças, não teriam um risco a mais, assim, digamos, Não, né? você deixaria de mandar o seu filho para o berçário. Você tem que trabalhar. Você acabou a tua licença. Ah, mas ele pode pegar gripe e morrer. Não, você vai mandar ele para a creche e esperar que ele faça um caso leve de gripe ou que ele vai tomar a vacina de gripe com 6 meses. E a vacina de gripe, gente, a vacina de gripe ela é de baixa eficácia. A eficácia dela é de 50%. Né? É até mais baixa do que a do Covid, me parece. Pelo menos para caso grave, ela é muito, muito eficaz, a vacina do Covid. Isso né, a gente está vendo tanto a Coronavac quanto a Oxford, que são as duas vacinas que nós temos, tem uma boa eficácia para casos graves. Então, não teria por que não mandar um bebezinho para a creche por causa do Covid, porque o risco dele adoecer é muito baixo, dele adoecer gravemente mais baixo ainda, dele também transmitir para alguém é baixo. Agora, é claro que tem que ser uma creche que tenha os devidos cuidados, né? Que esteja com os protocolos bem trabalhados, equipe bem treinada. Eu vou falar uma coisa também importantíssima. É fundamental a gente usar os espaços externos das escolas. E nisso eu sei que a Ecoprime é muito privilegiada. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Porque Tá. recentemente eu ouvi o senhor falando, né, em live, que algumas famílias estavam com a preocupação de fazer um trabalho, um tratamento preventivo com vitaminas para os filhos, né? E alguns pais estavam perguntando, doutor Daniel, como é que a gente faz para imunizar, digamos, nossos filhos com vitaminas? Seria alguma vitamina específica que pudesse ajudar nossos filhos a irem para a escola mais imunizados? E aí eu vi o senhor dizendo que a vitamina N era melhor. Né? E a Ecoprime amou essa vitamina, porque a gente tem de sobra aqui, que é a natureza. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa relação criança e natureza, né? A importância dessa relação, o quão rica ela é, né, na vida da criança. É uma pergunta muito importante para mim, especialmente, essa é a minha grande bandeira, né? Essa importância da natureza, ela só fez aumentar na pandemia, porque o ar livre e a natureza hoje são os ambientes mais seguros, onde a transmissão cai praticamente a zero. Né? Mas nós crescemos em meio à natureza. A natureza está dentro de nós e nós somos da matriz da natureza. Então, hoje, ao longo dos anos, a gente foi se afastando da natureza, foi se tornando sedentários, agrícolas, cada vez menos próximos da natureza e nos últimos 100 anos, e mais ainda nos últimos 30, 40 anos, a gente radicalizou nesse sentido. Nós nos urbanizamos, nós nos cercamos de plásticos. A gente tem muito mais plástico da nossa vida do que qualquer outro elemento. Né? Você pode acordar em cima de um colchão que tem plástico, você pode ter plástico na tua fronha e no teu fibra sintética, né? Na tua fronha e no teu lençol. Você veste roupas que têm plástico, fibra sintética. Você come coisas que vêm embaladas em coisas de plástico sintéticas. Você come a tua alimentação, os teus nutrientes, eles vêm também trabalhados pela indústria com um monte de substâncias químicas artificiais, algumas delas de petroquímicos também. Você pega o carro, que é um emissor de petroquímica, de poluição, e que é todo de plástico também. Você vai para um trabalho, você aperta um botão do elevador de plástico, você você senta numa cadeira que tem plástico, você trabalha numa mesa que tem plástico, um computador que tem plástico. Olha, você não teve contato com um elemento natural. Zero. A gente radicalizou num grau que isso começou a fazer parte de uma digamos assim, de uma rede conspiratória de doenças, né? Nós nos afastamos da alimentação saudável, fomos para uma alimentação industrializada e baseada também em muita carne, muita animal morto, né? E muita proteína animal. Nós respiramos poluição, nós nos confinamos em 4 paredes. Isso é outra coisa impressionante. A gente não pega mais sol, né? Você acorda às 7 da manhã, você vai para dentro de um ônibus ou de um carro, você salta na porta
A gente não vê sol, a gente não vê ar livre, a gente não vê o céu. E isso se agravou muito na pandemia, claro. Só que o que aconteceu na pandemia, a gente percebeu como isso fazia falta, né? Porque aquilo que a gente não pode pegar, não pode ter, a gente sente a falta. Quando você está doente com uma febre, você não pode, não consegue fazer mais o que você fazia quando você estava saudável, você não percebia aquilo como uma coisa especial. Isso aqui é dado. Não. Estar saudável é maravilhoso. E poder ir ao ar livre, poder ir para uma praça com uma criança para ela correr, andar de balanço, brincar, poder ir a uma piscina ou um mar, poder subir uma trilha, poder ver uma cachoeira, olhar um pôr do sol, um horizonte, isso faz muito bem para a nossa saúde. E especialmente para a infância. A infância, o território essencial da infância é o território da natureza. Os benefícios que ela traz são inacreditáveis, né? Elas são estimuladas de uma maneira que nenhum outro ambiente consegue fazer. A natureza convida para a exploração, ela convida para a descoberta, ela estimula a curiosidade da criança. A natureza oferece uma diversidade de ambientes, uma diversidade de estímulos que nenhum outro ambiente também oferece para a atividade física, uma atividade física funcional, uma atividade física que envolve pequenos riscos, que também são muito importantes para a criança, para ela se descobrir as suas próprias capacidades. Então, aquela coisa, será que eu posso subir nesse tronco aqui? Será que eu não vou rolar o barranco se eu subir o barranco? Né? Então, também a avaliação de risco. A criança ela vira um pequeno cientista, ela vai acompanhar as formiguinhas, vai ver elas carregando as folhinhas, ela vai jogar uma folhinha no riachinho, poder ver a folhinha flutuando, as folhinhas flutuando no vento, os raios de sol atravessando as folhas, os pássaros, os bichos. É muito, muito estimulante e é um grande sistema de ensino. Além disso, o bem-estar que ela provoca, a natureza estimula a memória, de novo, a forma física, né? A respiração, a circulação, o sistema músculo-esquelético, a coordenação motora. Ela As estimula sensações, né? A criatividade. a Os elementos, imaginação, os a elementos criatividade. não estruturados, né? Que a criança pode ali inventar e criar, dar vida àqueles elementos. Exatamente, exatamente. Ela pode inventar coisas, ela vai criar muito mais nas brincadeiras. Tem uma frase de uma criança minha aqui do consultório que falou para a mãe: Mãe, a gente pode ir para o sítio de novo? A gente vai esse fim de semana, filho. Oba, eu não vou nem levar brinquedo, porque lá tem a natureza. É uma coisa linda, né? Não precisa de brinquedo se ela tem a natureza, né? Então, a natureza também vai trazer bem-estar emocional, bem-estar psíquico, reduz a obesidade, reduz a tal da TDAH, ela aumenta o foco da criança nas atividades, ela melhora o desempenho, a capacidade de aprendizagem, ela estabelece melhores relações interpessoais, porque a natureza ela harmoniza as pessoas e também a brincadeira na natureza traz as crianças para trabalharem juntas, né? Então, e a natureza é usada como remédio para grandes problemas da infância hoje. TDAH, distúrbio de aprendizagem, obesidade, enfim, você consegue desmedicalizar a criança só usando mais contato com a natureza. E é claro que na pandemia a natureza se tornou mais atrativa ainda, porque o ambiente é muito protetor, né, para as questões de evitar a contaminação, evitar a transmissão do vírus. Então, protetor, acolhedor e convidativo, né, doutor Daniel? Exatamente. A Tudo de natureza bom, traz tudo tudo de isso bom. junto, Isso. E E quando aqui na você tem escola a uma gente... quando você tem uma escola como a de vocês, que é baseada nisso, né, que é baseada onde o espaço aberto, o espaço natural, é um elemento da didática, é um elemento do projeto pedagógico da escola, isso é maravilhoso, porque você junta o ótimo com o bom. Você protege as crianças e você vai também oferecer a elas as melhores oportunidades educativas, né? Isso é fantástico, realmente.
E nesse tempo que a escola terminou ficando fechada, a gente conseguiu criar ainda mais espaços, né, dentro do nosso verde, que é uma área muito grande que temos. E aí temos agora algumas salas estruturadas também no espaço aberto mesmo, sem paredes, né? Então, fizemos ali algumas com materiais recicláveis, com latões de tinta, banquinhos, né? Ficou bem harmonioso, bem convidativo. Tenho certeza que vai ser um tempo muito especial aí de receber essas famílias junto com essas crianças. Né? O nosso tempinho já está chegando, infelizmente, porque está tão boa a nossa conversa, doutor Daniel. Mas eu queria falar sobre um ponto que eu considero assim, tão importante assim, para as famílias, né, se ficarem mais em paz, mais tranquilas, né, que dentro dessa premissa que o senhor defende de retorno à escola, o senhor traz como um ponto forte a segurança, né, doutor Daniel? Claro, antes de tudo. E pensando nesse contexto de segurança, o que é que o senhor teria para dizer, né, para o nosso grupo de professores, de crianças e de pais, né, nesse retorno? O que é que eles deveriam pensar em relação a essa segurança, né? Porque as próprias crianças, muitas ficaram amedrontadas nesse ano, com esse receio de retorno, né, com coisas que ouviram em casa que nem precisavam ouvir muitas vezes, reportagens que passavam na frente. Então, crianças que perderam entes queridos também, né? Isso é uma realidade. Então, termina que se cria um grande fantasma também na cabecinha delas, muitas vezes. E o que é que o senhor poderia trazer aí de mensagem para a gente em relação a essa segurança para esses grupos específicos que estão dentro desse contexto de retorno à escola? Eu diria o seguinte, Sara, a gente tem que, como tudo na medicina, nós temos que raciocinar em termos de risco, tá? Como eu falei lá do risco de ser fulminado por um raio, a gente não vai seguro, né? Então, ninguém vai deixar de levar seu filho à escola, porque a escola pode ser atingida por um raio. Ninguém deixa de levar seu filho, ninguém deixa de colocar seu filho na escola e aí tem que ir de van, porque a van pode ter um acidente. São eventualidades que podem acontecer, mas que são muito remotas. Né? Então, um acidente de van, por exemplo, é muito mais arriscado, muito mais provável de acontecer do que uma criança adoecer por Covid gravemente. Né? Então, de novo, para as crianças, especialmente as crianças menores, crianças de educação infantil e fundamental 1, os riscos de adoecimento são altamente remotos. Elas não sequer precisam de vacina. É claro que a gente quer dar vacina para todo mundo, mas as crianças vão ser as últimas a serem vacinadas. Então, esperar que as crianças sejam vacinadas para ir para a creche ou para a escola, você vai deixar seu filho sem escola durante mais 2 anos, provavelmente. No mínimo, 1 ano, provavelmente, muito 2, ou talvez 3. Com muito otimismo, viu? É. Com muito otimismo. Então, a Covid não pode ser motivo para a gente deixar de mandar nosso filho à escola. A gente tem que mandar nosso filho para uma escola que esteja segura, uma escola que esteja com aquilo, tudo que a gente já falou, que eu não vou ficar repetindo. EPI para os professores, máscara para as crianças, distanciamento, clusters, né, grupos menores de crianças, ventilação, uso de áreas abertas. Uma criança que vai para uma escola como a de vocês, que tem muita área aberta, que vai priorizar quase todas as atividades ao ar livre, o risco, então, é muito menos do que o raio. É o risco de um cometa explodir a Terra, digamos assim. Então, para os professores, de novo, a gente aqui no Rio, por exemplo, teve uma onda danada, porque uma professora, uma diretora de escola morreu recentemente, já no início das atividades, fazendo reuniões e tal, todo mundo começou a dizer que foi a escola, que foi a escola. Quem disse que foi a escola? Uma morte é sempre uma morte, é sempre uma tragédia, é uma pessoa que se vai. Ninguém quer mortes. Mas nós já tivemos 200 mil mortes. Então, os professores, é claro que têm medo. Mas onde é que essa diretora, por exemplo, onde é que ela se contraiu essa doença? Foi na escola? Quem disse? Na escola ela está com distanciamento social, fazendo reuniões numa sala ventilada, com máscara, com cuidados com higiene. E quem disse que ela não pegou essa doença numa festa de Natal com 20 pessoas? Quem disse que ela não pegou essa doença no shopping comprando presente de Natal?
ou que ela não passou, não foi numa praia lotada, ou que ela não estava numa aglomeração de sei lá do quê. Né? Adultos estão se contaminando, gente. O alto nível de contaminação hoje, o mais alto nível de contaminação é no grupo de 20 a 50 anos, que são as pessoas mais jovens que estão indo para a rua sem nenhuma preocupação, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse uma pandemia em curso. A escola é um lugar onde elas vão estar mais protegidas, onde ela vai haver mais regras de conduta sendo implementada. Ela vai ter que usar máscara, ela vai ter que lavar a mão, ela vai ter que manter distância, porque está todo mundo preocupado com isso. Para isso também nós precisamos de escolas com estrutura. Uma escola que não tem água, sabão, que não tem ventilação na sala, uma escola em condições muito precárias não deve funcionar. Ela precisa de protocolos de treinamento e tudo mais, mas tem que ter uma infraestrutura mínima. Então, a gente tendo essa infraestrutura mínima, a gente pode confiar na escola como um lugar mais seguro do que outros lugares. É mais seguro do que o transporte público, do que o hospital, do que o shopping, do que a loja ou o restaurante, mas é muito mais do que restaurante, bar ou boate. Mas, de novo, é claro, se nós estivermos em altíssimos índices de contágio, a gente não pode abrir nada mais. A gente, na verdade, tem que fechar. Então, repetindo e resumindo, a gente tem que entender, a escola é mais seguro, a gente precisa mantê-las abertas, porque elas são serviços essenciais, tanto públicas quanto privadas. As famílias precisam das escolas abertas, né, para a gente poder acionar a economia. As escolas também são um elemento importantíssimo, né? Então, a gente espera que seja possível abrir as escolas, mas para isso talvez seja necessário sacrificar alguns outros setores, né? Especialmente os de lazer que geram grandes aglomerações. Mas as escolas, sim, são lugares mais seguros. Agora, risco zero, Sara, não existe. Não existe risco zero. As famílias têm que julgar também se elas vão... Por exemplo, você tem 2 pessoas de grupo de risco em casa e a maior parte da família está quarentenada. E você tem um adolescente de 10 ou 12 anos, ou mesmo uma criança mais nova de 8, 6... Travou. Oi? Tá me ouvindo, doutor Daniel? Tô te ouvindo. Isso. E esse risco sendo menor, né, na escola, esse ambiente sendo um ambiente seguro e controlado, eu acredito que até dentro da própria casa da gente há riscos, né? Com certeza, com certeza. Se a gente recebe uma funcionária, de repente, que vem da rua diariamente, né, doutor Daniel? Um pai, uma mãe que sai para trabalhar, como o senhor mesmo citou, tudo isso gera um risco. Então, na escola, estamos prontos, estamos preparados, estamos seguros para receber nossos alunos, nossas famílias, nossa equipe da melhor forma possível, né? Prezando pela saúde física e emocional de todo mundo, né? Que esse é o nosso maior objetivo, né? Poder continuar, né, o nosso trabalho, poder estar ali tendo esse tempo tão precioso de qualidade e crescimento com nossas crianças, né, na área da educação. E estamos aí de portas abertas esperando todos eles chegarem, né? Com todo esse protocolo, com toda essa segurança que precisamos ter, né? Mas sabendo que esse é o melhor cenário, né? É o retorno da escola com essa segurança, né? E com essa qualidade aí que citamos durante todo esse período da live, né, doutor Daniel? E a gente quer agradecer mais uma vez sua presença, né? Foi um tempo muito precioso, né? Que o senhor trouxe também com muita precisão todos esses dados, essas informações aí com sua bagagem dentro da sua área, né? Dentro das suas experiências e das suas pesquisas. E como foi bom para a gente ter esse tempo, viu, doutor Daniel? A gente lhe agradece imensamente. Deseja que Deus abençoe imensamente também seu trabalho, lhe use aí bastante nesses contatos que o senhor tem com essas famílias, né, que devem chegar muitas vezes para o senhor com o coração tão angustiado, e que o senhor seja canal de bênção aí onde o senhor está. Muito obrigado, Sara. Que a gente possa ser abençoado com um ano melhor, que a gente tenha vacinas em breve para todos os trabalhadores de risco, primeiro, inclusive trabalhadores da educação, para que vocês que trabalham em escolas, desde a portaria, passando pelos professores até a secretaria, todo mundo possa, os faxineiros, todo mundo possa ser vacinado, que a gente possa
que a gente possa resgatar um pouco a dívida que a gente tem com as crianças pobres, que esse ano foram muito, muito, muito prejudicadas pela falta da escola e pela inversão de prioridades que nós fizemos. Nós não tivemos atenção a elas e elas sofreram muito. Eu espero que a gente consiga resgatar um pouco desse nosso pecado aí, abrindo escolas públicas. Eu espero que a gente consiga, com investimento e com vacinas, em breve. E eu desejo uma ótima volta para a Ecoprime. Vocês aproveitem muito essa natureza maravilhosa que vocês têm e que vocês sejam cada vez mais um exemplo para muitas escolas pelo Brasil da importância da natureza para a vida da criança.